Quando ouvi o barulho do portão se abrindo, senti aquele misto de curiosidade e inquietação que só acontece quando alguém inesperado chega. O rangido do ferro ecoou pelo quintal e, ao erguer os olhos da pequena roseira que eu estava podando, vi Carolina parada ali, com uma mala de rodinhas ao lado e um sorriso que parecia saído de uma fotografia antiga, dessas que a gente guarda por saudade. "Mãe, voltei para ficar", ela disse, e por um momento meu corpo todo pareceu se aquecer com uma onda de emoção. Era minha filha, minha única filha, que há tantos meses não me visitava, agora dizendo que queria morar comigo outra vez. Larguei a tesoura sobre o banco de madeira e me aproximei devagar, sentindo o coração bater forte no peito, e a abracei como quem reencontra algo perdido. O perfume dela misturava-se ao cheiro doce das rosas recém-regadas, mas havia algo no modo como ela me olhava que me fez prender a respiração por um instante. A mala grande, as roupas caras, o batom impecável. Não era o tipo de chegada improvisada de quem simplesmente sente saudade. Conduzi Carolina para dentro de casa, tentando disfarçar minhas perguntas com um tom leve. Fiz café, como sempre fazia quando queria começar uma boa conversa, e enquanto a água fervia, ficamos na cozinha. Ela encostada no balcão, mexendo no celular, e eu observando cada gesto seu. "É tão bom estar aqui de novo, mãe", ela disse, sem levantar os olhos, e eu respondi que também estava feliz. Mas algo dentro de mim queria saber por quê, depois de tantos anos vivendo sozinha e reclamando de tudo aqui, ela tinha decidido voltar. Ela falou de cansaço, de querer tranquilidade, de querer ficar perto de mim agora que estava mais madura. Eu sorri, mas aquele sorriso foi automático, como se meu corpo não tivesse certeza se devia acreditar. Lembro de ter reparado no modo como seus dedos tamborilavam nervosos no balcão, um hábito antigo de quando queria que uma conversa acabasse rápido. Sentamo-nos na sala com um café fumegante. Ela olhava em volta como se fosse a primeira vez que via minha casa, mesmo tendo crescido ali. Passava o olhar pelas paredes, pelos quadros, pelos móveis que meu marido e eu escolhemos com tanto carinho. "Você manteve tudo igual", ela comentou. E eu disse que sim, porque aqui cada coisa tinha uma história e eu não gostava de mudanças repentinas. Ela sorriu, mas foi um sorriso que não chegou aos olhos. E antes que eu pudesse perguntar mais, ela começou a falar sobre como a cidade estava diferente, sobre os antigos vizinhos que tinham se mudado, sobre as ruas que agora tinham mais trânsito. Eu ouvia, mas minha atenção estava presa no tom de sua voz que parecia medir cada palavra, como se planejasse algo que ainda não queria revelar. Mais tarde, enquanto ela subia para o quarto onde dormia quando adolescente, vi que a mala estava cheia de roupas dobradas com cuidado, como se tivesse organizado tudo para uma estadia longa. Isso me surpreendeu porque Carolina sempre foi impulsiva, de arrumar as coisas na pressa. Naquele momento, enquanto subia as escadas, ela me olhou por cima do ombro e disse de forma quase ensaiada: "Vai ser bom para nós duas, mãe. Você vai ver." Eu forcei um sorriso e concordei, mas dentro de mim um pequeno nó se formou. Fui para a cozinha guardar as xícaras, tentando afastar qualquer pensamento ruim, lembrando a mim mesma que era minha filha, meu sangue, e que talvez eu estivesse apenas cansada demais para confiar, sem questionar. À noite, fizemos um jantar simples. Sentei-me à mesa e a vi comer distraída, mexendo no celular e rindo de mensagens. Quando perguntei quem era, ela apenas disse um amigo. Fiquei observando, tentando decifrar aquele brilho diferente nos olhos dela, mas cada vez que eu tentava puxar assunto sobre seus planos, ela desviava, mudava de tema ou me perguntava sobre coisas banais da casa, como se quisesse mapear cada detalhe do meu dia a dia. Quando fomos lavar as louças, ela parou por um instante, encostou-se à pia e disse: "Mãe, você nunca pensou em viver em um lugar menor? Um apartamento bonito, sem tantas coisas para cuidar?" Olhei para ela por alguns segundos antes de responder. Eu pensei, mas sempre desisti. Essa casa é meu lar, minha história. E foi nesse momento que notei como seus olhos se fixaram nos meus por mais tempo que o normal, como se quisesse medir a resistência da minha resposta. Fomos dormir e fiquei sozinha na sala por alguns minutos, apenas ouvindo o barulho da casa à noite, o tic-tac do relógio,
o vento batendo nas janelas. Peguei uma das rosas que eu tinha deixado sobre a mesa. Respirei fundo e tentei me convencer de que aquela inquietação que sentia era bobagem. Mas, ao mesmo tempo, percebi que havia algo diferente na presença de Carolina. Era como se, por baixo de cada palavra e sorriso, houvesse uma camada de intenção que eu ainda não conseguia compreender. Naquele primeiro dia, eu não sabia que o reencontro que tanto esperei traria também uma das provas mais difíceis da minha vida, e que, por mais doloroso que fosse admitir, a minha própria filha tinha voltado para muito mais do que simplesmente passar um tempo comigo. 2 dias depois da chegada de Carolina, eu estava sentada à mesa da cozinha, tomando meu café da manhã e folheando um caderno onde anotava as despesas da casa. A manhã estava silenciosa, o tipo de silêncio que só se quebra com o som de uma chaleira ou o canto de um passarinho na janela. Ela apareceu no vão da porta com o cabelo preso num coque alto, vestindo uma camiseta larga que certamente não era dela, mas sim uma das que eu costumava usar para dormir. Senti uma estranha mistura de intimidade e invasão, como se aquele gesto simples fosse um lembrete de que ela estava ocupando espaços que antes eram apenas meus. Sentou-se à minha frente sem dizer bom dia, apenas me observando por alguns segundos, até que, com um tom quase casual, soltou: "Mãe, essa casa é grande demais para você sozinha." Levantei os olhos devagar, tentando entender o que ela queria dizer. Eu sabia que Carolina nunca tinha sido boa com rodeios. Quando ela queria algo, ia direto ao ponto. Mas o modo como pronunciou aquela frase foi diferente, como se estivesse testando minha reação antes de prosseguir. Abaixei o caderno e apoiei os cotovelos sobre a mesa, olhando para ela com um leve sorriso, mas sentindo a tensão se instalar. Perguntei o que exatamente ela queria dizer com aquilo, e ela, mexendo lentamente a colher na xícara de café, respondeu que achava que eu estava me sobrecarregando. "A senhora cuida de tudo sozinha, jardim, limpeza, contas, deve ser cansativo. E, convenhamos, essa casa é enorme para uma pessoa só." Enquanto falava, seu olhar não era de preocupação, mas de avaliação, como se estivesse examinando mentalmente cada centímetro da casa, cada detalhe do meu cotidiano, como alguém que estuda um terreno antes de fazer uma oferta. Respirei fundo, tentando manter a calma, e disse que nunca me incomodei com o trabalho, que a casa era parte de mim e que eu encontrava paz em cuidar dela. Foi então que ela deu um pequeno sorriso, daqueles que parecem gentis, mas carregam um peso escondido, e se inclinou um pouco para frente, como quem compartilha um segredo. "Se a senhora colocar no meu nome, vai evitar problemas no futuro. Sabe como é essas burocracias? Às vezes, quando acontece alguma coisa, o governo leva tudo ou algum parente distante aparece querendo direitos." Eu senti meu estômago revirar. Era a primeira vez desde que ela chegou que falava algo diretamente relacionado a bens ou herança. Lembrei-me imediatamente de histórias que ouvira de amigas, de vizinhas, de conhecidos, todos sobre filhos e parentes que usaram esse mesmo argumento para tirar vantagem. Fingi um riso greve, tentando parecer despreocupada, e respondi: "Acontecer alguma coisa comigo? Você fala como se eu estivesse com um pé na cova, Carolina." Ela riu de volta, mas não desfez aquele brilho insistente nos olhos, como se minha brincadeira não tivesse desviado seu foco. O silêncio que se seguiu foi inconfortável. Eu voltei a beber meu café, mas a cada gole senti o amargor aumentar. Carolina pegou o celular e começou a mexer nele, aparentemente distraída, mas percebi que de vez em quando olhava para mim, como quem espera que a outra pessoa mude de ideia por conta própria. Levantou-se, caminhou até a janela e comentou sobre como o jardim estava bonito. "Essas rosas devem valer uma boa quantia se alguém souber negociar. Mas claro, para quem não entende, é só um monte de flor." Senti o sangue ferver, não pelo comentário sobre o valor, mas pelo tom frio com que se referiu a algo que para mim era símbolo de amor e memória. Respondi que para mim, cada rosa tinha mais valor que qualquer dinheiro. E ela, sem olhar para trás, disse apenas: "Eu sei, mãe, eu sei."
Quando ela saiu da cozinha, fiquei alguns minutos parada, olhando para a cadeira onde estivera sentada. A luz do sol entrava pela janela, iluminando a poeira suspensa no ar, e naquele momento percebi que algo havia mudado. Não era apenas minha imaginação. Carolina estava sondando. Não sei se por necessidade, ambição ou algum outro motivo, mas havia um interesse calculado por trás daquela conversa. Peguei minha xícara e fui até o quintal, tentando respirar fundo e afastar a sensação ruim. Lembrei-me quando ela era pequena e corria por aquele mesmo quintal, tropeçando na terra e colhendo rosas para me entregar com um sorriso cheio de dentes. Agora, anos depois, parecia estar medindo o valor de cada tijolo, de cada pétala, não pelo significado, mas por tudo que poderia render. E foi ali, entre as minhas plantas, que decidi que precisava prestar atenção em cada palavra, cada gesto, porque algo me dizia que aquela conversa sobre a casa não seria a última. Naquela tarde, o sol caía por trás das árvores, tingindo o céu de laranja e dourado, e eu estava no jardim, como sempre fazia depois do almoço, regando as minhas rosas. O ar tinha aquele cheiro fresco de terra molhada, e o som suave da água caindo das pétalas me trazia uma paz que há dias eu não sentia. O bico da mangueira passava lentamente de um canteiro ao outro, e eu me abaixava de vez em quando para retirar folhas secas, cuidando com carinho de cada planta, como se fossem parte da minha própria história. Foi nesse instante que percebi Carolina parada a alguns metros de mim, encostada no batente da porta que dava para o quintal. Ela me observava em silêncio, com os braços cruzados e um olhar que eu não soube decifrar. Pensei em puxar assunto sobre alguma coisa leve, talvez o tempo ou o jantar, mas antes que eu pudesse dizer qualquer palavra, ela suspirou fundo e veio caminhando devagar até ficar perto bastante para eu sentir o perfume doce que usava. Mãe, às vezes eu queria que você sumisse. A frase foi lançada no ar como um golpe que a gente não vê chegando. A mangueira escorregou da minha mão e caiu no chão, espalhando água pelos meus pés e ensopando a barra da minha calça. Fiquei imóvel por alguns segundos, sentindo o frio da água subir pelas pernas, enquanto as palavras dela se repetiam na minha cabeça como um eco distorcido. Virei-me lentamente, ainda atônita, e encarei aqueles olhos que antes me pediam colo e agora pareciam carregar algo duro, quase cruel. Perguntei num tom baixo, quase um sussurro. O que você acabou de dizer? Ela deu um meio sorriso, mas não era de alegria e respondeu com uma calma que me assustou. É que, às vezes, eu penso que se você não estivesse aqui, eu poderia cuidar dessa casa do meu jeito. Fazer mudanças, deixar tudo mais moderno, viver de verdade. O nó na minha garganta apertou e senti o peito queimar. Não era só sobre a casa, era sobre ela me enxergar como um obstáculo para o que queria. Respirei fundo, tentando manter a compostura, mas minha voz saiu trêmula quando disse: Carolina, isso que você está dizendo é muito sério. É a minha vida, a minha casa, o meu lugar. Ela encolheu os ombros como se não fosse grande coisa e desviou o olhar para uma das roseiras, tocando uma das flores com a ponta dos dedos, como quem avalia algo que poderia possuir. Eu sei, mãe, mas você se prende demais a coisas antigas. Essa casa está parada no tempo, e a senhora também. Talvez, se sumisse um pouco dessa história, tudo pudesse seguir em frente. Fiquei em silêncio, sentindo a água continuar correndo pela grama, o som agora misturava o pulsar acelerado do meu coração. Por dentro, eu lutava contra a vontade de gritar e a necessidade de entender o que estava acontecendo com minha filha. Ela se afastou alguns passos e se sentou no banco de madeira que ficava sob a sombra da mangueira, cruzando as pernas e mexendo no celular como se nada tivesse acontecido. Eu, ainda com a mangueira na mão, desliguei o registro e fiquei parada, olhando para as minhas rosas como se elas pudessem me dar uma resposta. O que mais me doía não era o que ela tinha dito, mas a frieza com que disse, a ausência de qualquer hesitação, como se já tivesse pensado naquilo muitas vezes. Caminhei até ela e me sentei ao seu lado, sentindo a madeira do banco ranger sob o nosso peso. Carolina, eu não sei o que está passando na sua cabeça, mas você precisa entender que essa casa é mais que tijolos e paredes. Ela é feita de memórias.
Memórias minhas e do seu pai. Ela me olhou rapidamente e voltou a encarar a tela do celular, dizendo apenas: memórias não pagam contas, mãe. Aquelas palavras foram como um segundo golpe, mais profundo que o primeiro. Não respondi. Olhei para o céu que agora começava a perder a cor e pensei como a vida pode mudar tão silenciosamente. Uma filha que eu criei com todo cuidado, que ensinei a respeitar, que carreguei nos braços e acalentei em noites de febre, agora falava comigo como se eu fosse um peso a ser removido. Levantei-me devagar, porque não queria que ela visse o quanto minhas mãos tremiam. E voltei para dentro de casa. A cada passo, o som dos meus pés molhados contra o piso me lembrava da cena que tinha acabado de acontecer. Na cozinha, encostei na pia e fechei os olhos por alguns segundos, tentando organizar meus pensamentos. Lá fora, ouvi o som da cadeira de madeira arrastar no chão, sinal de que ela estava se levantando, e logo depois o som dos seus passos indo para dentro. Ela entrou pela porta com a mesma expressão tranquila, como se nada tivesse acontecido, e perguntou o que teria para o jantar. Respondi mecanicamente que faria algo simples, e ela concordou, subindo as escadas logo em seguida. Quando fiquei sozinha de novo, olhei pela janela para o jardim, agora quase escuro, e senti que aquele espaço, que sempre foi meu refúgio, tinha acabado de se tornar um campo de batalha invisível. Eu não sabia até onde Carolina estava disposta a ir, mas entendi que precisava ficar atenta. O que até dias atrás era apenas uma sensação vaga de alerta, agora se tornara uma certeza dolorosa. Minha própria filha estava me vendo como um empecilho, e as palavras que ela disse naquele fim de tarde ficariam gravadas na minha memória para sempre, como uma ferida que, mesmo cicatrizando, nunca desaparece completamente. Naquela noite, depois que a casa mergulhou no silêncio e só se ouvia o som distante de um grilo lá fora, sentei-me na poltrona da sala com o coração ainda latejando pelo que tinha acontecido no jardim. Eu não conseguia tirar da mente a frase que Carolina havia dito, como se cada sílaba tivesse ficado gravada na minha pele. Passei as mãos pelo rosto, tentando acalmar a respiração, mas a sensação de perigo, de algo errado, crescia dentro de mim, como uma sombra que não se dissipava. Olhei para o telefone fixo sobre a mesinha ao lado e lembrei-me de Lúcia, minha amiga de infância, que agora trabalhava como advogada. Eu sabia que era tarde, mas também sabia que, se não falasse com alguém de confiança, iria passar a noite inteira revivendo aquela cena. Peguei o telefone, disquei o número e esperei, ouvindo o toque prolongado até que sua voz, ainda sonolenta, respondeu: Helena? Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo e soltei de uma vez. Lúcia, preciso conversar. É sobre a Carolina. Acho que ela está tentando tirar a minha casa de mim. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, seguido por um suspiro pesado. Me conta com calma. O que aconteceu? Então relatei cada detalhe. O comentário sobre a casa ser grande demais, a proposta para passar a escritura para o nome dela e, finalmente, a frase no jardim, dita com aquela frieza que ainda me arrepiava só de lembrar. Lúcia ouviu sem me interromper, apenas soltando um ou outro e entendo, para me mostrar que estava absorvendo tudo. Quando terminei, ela falou com a voz mais firme. Helena, não assine absolutamente nada. E preste atenção em cada movimento dela. Se for necessário, nós vamos documentar tudo. A lei está do seu lado, mas você precisa ter cuidado. Assenti mesmo sabendo que ela não podia me ver e senti um alívio por não estar completamente sozinha nessa. Ainda assim, a tristeza era um peso que me puxava para baixo, porque se tratava da minha filha e nunca imaginei que teria que me proteger dela. Desliguei o telefone e fiquei um tempo parada, olhando para a porta fechada do quarto de Carolina no andar de cima. As luzes debaixo da porta indicavam que ela ainda estava acordada, provavelmente mexendo no celular, como sempre fazia. Pensei em subir e confrontá-la de novo, exigir explicações, mas algo em mim disse que não era hora. Não adiantava gritar, não adiantava pedir que ela voltasse a ser a menina que corria por aquele quintal de vestido florido. Agora eu precisava ser estratégica. Levantei-me e fui até a cozinha. Coloquei uma chaleira no fogo e fiquei observando a chama azul dançar sobre o metal. O barulho da água, começando a ferver,
me trouxe uma estranha sensação de rotina, como se o ato de preparar um chá pudesse colocar meus pensamentos em ordem. Enquanto isso, lembrei-me das histórias que já tinha ouvido no grupo da igreja. Filhos que enganavam os pais idosos, parentes que vendiam a casa da família sem aviso, documentos assinados em momentos de fragilidade. Aquilo parecia coisa distante, algo que não aconteceria comigo. Mas agora estava acontecendo. Com a caneca de chá nas mãos, voltei para a poltrona e comecei a pensar em tudo o que precisava fazer. A primeira decisão foi simples, mas difícil de engolir. Eu não poderia confiar na Carolina como antes. Precisava observar cada gesto, cada palavra, como quem observa um estranho. Lúcia tinha razão. Eu precisava de provas se as coisas piorassem. Fiquei imaginando onde poderia colocar uma câmera pequena, talvez na estante da sala ou no canto do escritório, para registrar qualquer conversa suspeita. Essa ideia me deu um frio na barriga, porque me fez perceber até que ponto eu estava disposta a ir para me proteger. Nunca pensei que espionaria minha própria filha, mas também nunca pensei que ela diria que eu queria que eu sumisse. Levantei-me para apagar as luzes e subir para o quarto. Enquanto subia a escada, ouvi o som de Carolina rindo sozinha, talvez falando ao telefone ou assistindo algum vídeo. Por um momento fechei os olhos e tentei imaginar que aquela risada era apenas inocente, como quando ela era adolescente e passava horas no quarto com as amigas. Mas eu sabia que algo tinha mudado. Ao chegar no meu quarto, fechei a porta e encostei as costas nela, sentindo o peso da solidão. Olhei para a fotografia na cômoda, uma foto nossa tirada anos atrás, no aniversário dela, em que eu estava segurando o rosto dela com as 2 mãos enquanto ela sorria. Naquele tempo eu acreditava que o amor de mãe era suficiente para proteger qualquer relação. Agora percebia que o amor não era um escudo infalível contra a ambição. Deitei-me, mas o sono não veio. Ficava imaginando cenários, ouvindo de novo as palavras dela no jardim e me perguntando como eu poderia ter perdido um momento em que nossa ligação se transformou em distância. Ao mesmo tempo, uma parte de mim, talvez a mais ferida, começava a se fortalecer com um pensamento insistente. Eu não vou deixar que ela tire de mim o que construí com tanto esforço. Essa é a minha casa, meu lar, o lugar onde vivi a minha vida inteira com o homem que eu amei. E se Carolina quisesse lutar por ela, teria que enfrentar mais do que uma mãe magoada, mas também uma mulher preparada para defender o que é seu. Foi com esse pensamento que eu finalmente fechei os olhos, não para descansar, mas para me preparar, porque no fundo eu já sabia que o que estava por vir exigiria mais coragem do que eu imaginava ter. 2 dias depois daquela conversa com Lúcia, acordei decidida a transformar minha casa em um campo de observação silenciosa. Levantei cedo, mais cedo do que o normal, e fiquei andando pela sala com a xícara de café nas mãos, avaliando cada canto, cada móvel, imaginando onde poderia instalar uma câmera pequena sem chamar atenção. Lembrei-me de uma loja no centro que vendia equipamentos discretos e fui até lá fingindo para Carolina que ia ao mercado. Comprei uma câmera minúscula, do tamanho de um botão, que podia ser conectada ao meu celular. Quando voltei, o coração batia acelerado, não de medo, mas de nervosismo pelo que eu estava prestes a fazer. Coloquei o aparelho na prateleira mais alta da estante da sala, disfarçado entre os livros, em um pequeno vaso de porcelana que Carolina nunca notava. Liguei, testei o ângulo e vi no meu celular a imagem perfeita de todo o ambiente, incluindo a mesa onde ela costumava usar o notebook. Senti um nó no estômago. Não era fácil admitir que estava espionando minha própria filha, mas era isso ou viver às cegas. Naquela tarde, fiquei na cozinha fingindo estar ocupada enquanto ouvia os passos dela pela casa. Carolina falava ao telefone com alguém, a voz baixa, como se não quisesse que eu ouvisse, mas cada vez que passava pela sala, eu notava que ela ficava mais tempo perto da mesa, olhando para papéis que eu não sabia de onde tinham surgido. Meu instinto gritava para ir lá e perguntar o que era, mas me forcei a esperar. Quando ela saiu para o quintal, peguei o celular e revi rapidamente a gravação. Lá estava ela, sentada com o telefone no ombro, folheando um conjunto de documentos e dizendo com clareza: "Assim que ela passar a escritura para mim, a gente resolve tudo rápido. Não quero enrolar, vendo essa casa em 1 semana." Meu corpo inteiro gelou.
A prova que eu temia e precisava estava diante dos meus olhos, e mesmo assim, parte de mim queria acreditar que era algum mal-entendido. Mas a frieza no tom dela não deixava margem para dúvidas. Quando Carolina voltou para dentro, eu estava de costas para a porta, fingindo lavar a louça. Ela entrou com um sorriso falso, perguntando se eu queria que ela ajudasse a preparar o jantar. Respondi que não, que podia descansar. Ela então se sentou à mesa da cozinha, mexendo no celular, e soltou um comentário que me fez sentir como se estivesse tentando me sondar mais uma vez. Mãe, sabia que tem gente que perde tudo porque não organiza os papéis em vida? Vi isso ontem num programa. Triste demais. Concordei com um aceno de cabeça, sem olhar para ela, e continuei esfregando um prato que já estava limpo, só para disfarçar que minha mente estava longe dali, planejando meus próximos passos. Passei o resto do dia observando Carolina com outros olhos. Notei que ela passava mais tempo no meu escritório, dizendo que estava procurando coisas antigas para organizar. Quando perguntei o que procurava, respondeu vagamente: "Ah, só umas lembranças de família." Mas vi que suas mãos estavam sempre mais interessadas nas gavetas onde guardo documentos do que nas caixas de fotos. A cada minuto, a gravação que eu tinha visto mais cedo ecoava na minha cabeça e eu sentia uma mistura de tristeza e determinação se fortalecendo dentro de mim. Não era mais sobre desconfiança. Agora eu tinha certeza do que ela pretendia. À noite, quando ela saiu para encontrar uma amiga na cidade, sentei-me no sofá com o celular na mão e assisti ao vídeo várias vezes, prestando atenção em cada palavra, cada pausa. Reparei que antes de falar sobre vender a casa, ela riu de um jeito quase excitado, como se a ideia de se livrar de tudo o que construí fosse para ela uma oportunidade dourada. Foi nesse momento que percebi que, se eu não agisse rápido, ela encontraria algum jeito de me pressionar ou até enganar para assinar algo. E eu não podia permitir. Peguei o telefone e mandei uma mensagem para a Lúcia, resumindo o que tinha conseguido gravar. A resposta veio poucos minutos depois. "Guarde isso com segurança. Vamos usar no momento certo. E não diga nada para ela ainda." Quando Carolina voltou, trazia sacolas de compras e o mesmo sorriso controlado de sempre. Contou que tinha passado na casa da tal amiga e que estavam combinando de fazer uma viagem no mês que vem. Perguntei para onde, e ela respondeu de forma vaga, dizendo que ainda estavam decidindo. Percebi que evitava dar detalhes, como se estivesse sempre protegendo informações. Sorri, fingindo desinteresse, mas dentro de mim um pensamento martelava. Talvez essa viagem fosse parte de um plano maior. Ela se recolheu cedo, e fiquei sozinha na sala, olhando para as sombras que as luzes da rua projetavam nas paredes. Era minha casa, meu lar. Mas naquele momento, eu sentia como se estivesse vivendo em território inimigo. Antes de dormir, fui até a estante e olhei para a câmera escondida. Toquei o vaso de porcelana como quem faz um gesto de gratidão a um aliado silencioso. A partir dali, eu sabia que cada dia seria um jogo de paciência e estratégia. Eu precisava que Carolina acreditasse que estava no controle, enquanto eu juntava tudo o que pudesse para garantir que, no momento certo, a verdade viesse à tona. E por mais que doesse admitir que meu coração de mãe estava se transformando em uma fortaleza, porque a filha que eu criei para ser minha companheira estava disposta a me derrubar, e a única maneira de impedir era estar um passo à frente. Na manhã em que tudo aconteceu, acordei antes do sol nascer, com a sensação de que meu corpo já sabia que aquele dia não seria comum. Fiquei sentada na beira da cama por alguns minutos, olhando para o guarda-roupa fechado e pensando em como me vestir para o momento que viria. Não queria nada que parecesse uma armadura, mas também não podia estar vulnerável. Escolhi um vestido azul simples, o mesmo que usei no último aniversário do meu marido, e prendi o cabelo com cuidado, como se a ordem nos fios pudesse me dar a calma que eu precisava. Enquanto me arrumava, o celular vibrou. Era uma mensagem de Lúcia, curta e firme, dizendo: "Tudo certo para hoje, nos encontramos no cartório. Lembre-se, mantenha a calma." Respirei fundo e fui até a cozinha preparar o café, sentindo cada passo como se o chão pudesse ceder a qualquer momento. Carolina apareceu logo depois, bocejando e usando um perfume forte demais para a hora da manhã. "Dormiu bem, mãe?" perguntou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Respondi que sim, e, tentando parecer neutra, acrescentei:
Hoje é o dia, não é? Vamos resolver tudo. Vi o brilho de antecipação no rosto dela, um lampejo rápido que tentava disfarçar com indiferença, mas que para mim era como um grito silencioso. Enquanto tomávamos o café, ela começou a falar sobre como seria mais fácil para mim depois que a escritura estivesse no nome dela. Você não vai precisar se preocupar com nada, mãe. Eu cuido de tudo. Contas, reformas, até do jardim. Engoli o café quente demais e sorri, como se acreditasse. Vai ser um alívio, Carolina. Estou confiando em você. Por dentro, minhas mãos suavam e eu senti o coração bater na garganta. Ela parecia relaxada, quase leve, como quem está prestes a receber uma boa notícia. E por alguns segundos pensei em como seria fácil para ela viver acreditando que a vida pode ser rearranjada às custas dos outros. Terminamos o café e ela correu para se arrumar, escolhendo um vestido justo e saltos altos, como se fosse para uma festa. Eu a observei pelo canto do olho, pensando em como ela queria impressionar naquele dia, talvez imaginando que seria o início de uma nova fase para ela. Mal sabia que seria o início do fim do seu plano. Saímos juntas, e o ar da manhã estava fresco, com aquele cheiro de asfalto molhado pela garoa da madrugada. No carro, Carolina falava sem parar sobre como planejava modernizar a casa, mudar a cozinha, derrubar uma parede para fazer uma sala maior. Vai ficar linda, mãe, e você vai adorar a mudança. Apenas balancei a cabeça, mantendo o olhar fixo na estrada. Cada palavra dela era como um martelo reforçando a certeza de que eu estava fazendo o certo. À medida que nos aproximávamos do cartório, meu corpo parecia entrar em alerta total. Cada detalhe ganhava nitidez, o som dos pneus no asfalto, o reflexo do sol no vidro, até o cheiro do perfume dela, doce e enjoativo, se tornava impossível de ignorar. Estacionei o carro na rua ao lado e caminhamos juntas até a entrada. Lá dentro, o ambiente tinha aquele cheiro característico de papel e tinta, misturado ao som abafado de conversas e o bater de carimbos nas mesas. Eu já tinha visto Lúcia de distância, disfarçada entre algumas pessoas, conversando com 2 homens de terno que eu sabia serem policiais à paisana. Carolina não notou nada. Estava ocupada conferindo o celular e ajeitando o cabelo. Fomos chamadas para uma sala pequena, com uma mesa no centro e cadeira de madeira. O tabelião, um homem sério de óculos finos, nos cumprimentou e começou a preparar os documentos. Carolina se inclinou para a frente, ansiosa, mas antes que qualquer papel fosse colocado à minha frente, Lúcia entrou na sala com um semblante firme. Bom dia. Antes de prosseguirmos, preciso que ouçam algo. Carolina olhou para mim, confusa, e perguntou o que estava acontecendo. Eu apenas fiquei em silêncio, com as mãos cruzadas no colo. Lúcia colocou um pequeno gravador sobre a mesa e apertou o botão. A voz de Carolina encheu a sala, nítida e implacável. Assim que ela passara a escritura para mim, vendo essa casa em 1 semana. Vi o rosto dela perder a cor imediatamente, e os olhos arregalarem-se como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Isso é ridículo, mãe. Você não vai acreditar nisso, vai? Disse com a voz começando a subir de tom. Eu a encarei com calma e respondi. Eu não preciso acreditar, Carolina. Eu ouvi. E agora, todos ouviram também. O tabelião se recostou na cadeira, surpreso, enquanto um dos policiais se aproximava. Carolina começou a falar rápido, dizendo que era brincadeira, que tinha sido mal interpretada. Mas cada justificativa soava mais vazia que a anterior. Quando o policial disse que precisaria acompanhá-la para prestar depoimento, ela se virou para mim com os olhos marejados e gritou: Mãe, como você pôde fazer isso comigo? Eu sou a sua filha. Senti uma pontada no peito, mas minha voz saiu firme. E eu sou a sua mãe, Carolina. Mas ser mãe não significa permitir que a própria filha destrua a vida que construí. Ela foi conduzida para fora da sala, ainda tentando se explicar. E eu permaneci sentada, sentindo um misto de alívio e tristeza. Não havia vitória ali, apenas a certeza de que eu tinha protegido o que era meu. Quando saí do cartório, Lúcia me acompanhou até a porta e colocou a mão no ombro. Você foi forte, Helena. Foi muito forte. Olhei para o céu que agora estava limpo e senti o ar fresco entrar nos pulmões. Por dentro, uma parte de mim queria voltar para casa e se trancar no jardim, cuidar das minhas rosas como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que nada voltaria a ser como antes. Eu tinha visto de perto o que a ambição podia fazer com uma pessoa, até mesmo com alguém que carreguei nos braços.
E naquele momento, mais do que nunca, entendi que amor também é dizer não, especialmente quando esse não é a única forma de salvar a si mesma. O silêncio que se instalou na sala do cartório depois da gravação parecia ter peso, como se o ar tivesse ficado mais denso. Eu estava sentada, com as mãos entrelaçadas no colo, sentindo o frio do metal da cadeira atravessar o tecido do meu vestido, enquanto observava Carolina alternar o olhar entre mim e Lúcia com a respiração acelerada e os lábios trêmulos. Ela tentou sorrir, mas foi um sorriso quebrado, que mal conseguia se sustentar, e falou num tom que misturava incredulidade e raiva. Mãe, isso é algum tipo de pegadinha, não é? Você não pode achar que eu estava falando sério. Mantive meus olhos fixos nela e respondi calmamente. Carolina, não se trata do que eu acho. Trata-se do que você disse, do que estava planejando. E agora todo mundo aqui ouviu. Ela balançou a cabeça com força, como se quisesse afastar minhas palavras, e murmurou. Eu só estava desabafando, exagerando. Você sabe como eu sou quando estou nervosa. Mas a voz dela vacilava, e aquele nervosismo não era de quem foi mal interpretado, era o nervosismo de quem foi flagrado. O tabelião ajeitou os óculos e se recostou na cadeira, visivelmente desconfortável com a tensão, enquanto um dos policiais se aproximava com um olhar sério. Carolina se levantou de repente, derrubando a bolsa no chão, espalhando um barulho seco que ecoou na sala. Mãe, você não pode fazer isso comigo! Eu sou sua filha! Ela disse com um tom de súplica, mas também com uma ponta de acusação. Respirei fundo, sentindo a garganta arder, e respondi. E eu sou sua mãe. Mas ser mãe não significa permitir que a minha filha passe por cima de mim, da minha história e da minha dignidade. Por um momento, vi um lampejo de algo nos olhos dela. Talvez fosse vergonha, talvez fosse raiva, antes dela voltar a erguer a voz. Você está destruindo a nossa relação por causa de uma casa! Gritou, e as palavras dela ricochetearam no meu peito. Lúcia interveio com firmeza, colocando-se entre nós. Carolina, ninguém aqui está destruindo nada. Você fez escolhas e agora precisa assumir as consequências. O policial deu um passo à frente e falou num tom formal. Senhora, precisamos que nos acompanhe para prestar esclarecimentos. Foi nesse instante que percebi que todo o brilho e confiança que Carolina havia exibido nos últimos dias haviam se dissipado. Ela estava pálida, os ombros caídos, e tentava encontrar alguma saída com os olhos, mas não havia mais brechas. Enquanto recolhia a bolsa do chão, com movimentos apressados, murmurou algo quase inaudível, mas que me cortou. Eu só queria viver melhor. E você não entende. Olhei para ela, e cada palavra que pensei em dizer parecia pequena diante do que tínhamos acabado de viver. Apenas respondi. Não, Carolina, eu entendo. Eu só não aceito. O policial a conduziu até a porta, e os passos dela ecoaram pelo corredor, acompanhados por um silêncio constrangedor dos outros presentes. Eu permaneci sentada, sentindo o peso do momento me puxar para baixo, como se meu corpo todo quisesse desmoronar ali mesmo. Lúcia colocou a mão no meu ombro, apertando levemente, e disse: Você fez o certo. Talvez ela não entenda agora, mas um dia vai entender. Assenti com a cabeça, mas por dentro sabia que talvez esse um dia nunca chegasse. Era doloroso demais pensar que a pessoa que mais deveria me proteger havia se transformado na ameaça mais próxima. Quando finalmente me levantei, minhas pernas pareciam de chumbo, e percebi que estava exausta, como se cada célula do meu corpo gastasse energia demais para manter a calma. Caminhamos até a saída do cartório, e eu senti o ar fresco da rua bater no meu rosto, trazendo um alívio temporário. Ao longe, vi o carro da polícia levando Carolina. E uma parte de mim quis correr até lá, abrir a porta e dizer para ela entrar no meu carro, que esqueceríamos tudo, que tentaríamos de novo. Mas essa parte foi sufocada pela lembrança da gravação, pelas palavras dela no jardim e pela certeza de que se eu cedesse, estaria assinando a sentença de perda não apenas da casa, mas da minha própria autonomia. Enquanto voltávamos para o carro, Lúcia falou sobre os próximos passos, sobre como usaríamos as provas e registraríamos tudo oficialmente para que não houvesse novas tentativas. Eu ouvia, mas minha mente estava dividida entre o presente e memórias distantes. Carolina pequena, me chamando para ver um desenho, pedindo para eu ajudá-la com a lição de casa, abraçando-me quando caía e machucava o joelho.
Essas lembranças se misturavam com a imagem dela naquela sala, tentando convencer todos que suas intenções eram inocentes, mesmo com a prova tão clara diante de nós. No trajeto de volta para casa, o carro estava silencioso. E cada quarteirão percorrido parecia um afastamento maior da Carolina que eu conhecia. Quando chegamos, fiquei um momento dentro do carro antes de descer, olhando para a fachada da minha casa. Ali estava o meu refúgio, mas também o motivo pelo qual a minha filha havia cruzado um limite tão doloroso. Entrei, fechei a porta e encostei as costas nela, respirando fundo. O cheiro familiar do meu lar me envolveu, mas agora ele carregava também a marca de um dia que eu jamais esqueceria. Eu sabia que ainda viriam noites difíceis, mas naquele instante, por mais contraditório que parecesse, senti que havia recuperado algo de mim mesma, a certeza de que, mesmo ferida, eu tinha coragem para me proteger. Quando a porta do cartório se fechou atrás dela, o ambiente inteiro pareceu afundar num silêncio espesso, como se até o ar tivesse medo de se mover. Eu fiquei sentada por alguns segundos, olhando para a mesa à minha frente, onde os documentos ainda estavam empilhados, intactos, como um lembrete silencioso do que quase aconteceu. O som distante de passos e vozes no corredor me chegava abafado, mas dentro da sala só havia o tic-tac lento de um relógio na parede. Minha respiração estava pesada e percebi que minhas mãos, que durante todo o tempo eu mantive firmes, agora tremiam sem controle. O tabelião, ainda de óculos na ponta do nariz, ajeitou a papelada sem me encarar, como se não soubesse se deveria dizer alguma coisa. Eu quebrei o silêncio com "Obrigada", por não ter prosseguido, quase sussurrado, e ele respondeu num tom baixo: "É o certo, dona Helena. O que a senhora fez não é fácil." Levantei-me devagar, sentindo os joelhos pesados como chumbo. Lúcia, que até então estava em pé ao meu lado, segurou meu braço e perguntou se eu estava bem. Eu queria dizer que sim, mas a verdade é que havia um buraco no meu peito, como se algo tivesse sido arrancado à força. Respondi apenas: "Estou cansada." Caminhamos até a saída e, conforme passávamos pelo corredor, percebi que as pessoas que ali estavam nos olhavam com uma mistura de curiosidade e cautela, como se pressentissem que algo sério tinha acontecido. No fundo do corredor, pela porta de vidro, vi um breve reflexo do carro da polícia estacionado e imaginei Carolina sentada lá dentro, talvez olhando pela janela, talvez me culpando, talvez ainda acreditando que poderia convencer alguém de que não fez nada errado. Esse pensamento me cortou, mas também me lembrou que eu tinha feito o que precisava ser feito. Quando saímos para a rua, o ar fresco da manhã me atingiu de forma quase dolorosa, como se cada corrente de vento quisesse me lembrar que eu estava viva, mas diferente. Lúcia sugeriu que fôssemos tomar um café antes de voltar para casa, mas eu balancei a cabeça e disse: "Quero ir direto. Preciso estar no meu jardim." Ela não insistiu. Apenas concordou com um gesto silencioso e me acompanhou até o carro. O trajeto de volta foi quieto. Eu olhava pela janela e via as pessoas andando pelas calçadas, carregando sacolas, conversando, vivendo suas vidas sem imaginar que a poucos quarteirões dali, uma mãe e uma filha tinham acabado de romper algo que talvez nunca mais se recuperasse. Esse pensamento me cortou, mas também me lembrou que eu tinha feito o que precisava ser feito. Quando saímos para a rua, o ar fresco da manhã me atingiu de forma quase dolorosa, como se cada corrente de vento quisesse me lembrar que eu estava viva, mas diferente. Lúcia sugeriu que fôssemos tomar um café antes de voltar para casa, mas eu balancei a cabeça e disse: "Quero ir direto. Preciso estar no meu jardim." Ela não insistiu, apenas concordou com um gesto silencioso e me acompanhou até o carro. O trajeto de volta foi quieto. Eu olhava pela janela e via as pessoas andando pelas calçadas, carregando sacolas, conversando, vivendo suas vidas sem imaginar que a poucos quarteirões dali, uma mãe e uma filha tinham acabado de romper algo que talvez nunca mais se recuperasse. Esse pensamento me cortou, mas também me lembrou que eu tinha feito o que precisava ser feito. Quando chegamos, estacionei o carro devagar, quase com medo de que ao abrir a porta, algo dentro de mim desmoronasse de vez.
Entrei em casa e fui direto para a sala, deixando a bolsa no sofá. Lúcia me seguiu e fechou a porta atrás de nós. Helena, você precisa descansar. Mas eu só conseguia pensar no jardim. Caminhei até a porta dos fundos e, quando o cheiro familiar das minhas rosas me envolveu, senti um aperto na garganta. Aquele jardim tinha sido testemunha de tantas coisas, inclusive das palavras mais cruéis que ouvi da minha própria filha. E ainda assim permanecia ali, sereno, florescendo como se nada pudesse tocá-lo. Sentei-me no banco de madeira, o mesmo onde Carolina havia ficado dias antes, e passei a mão pela superfície áspera, lembrando-me de cada conversa, cada silêncio que compartilhamos ali. Foi nesse momento que a ficha caiu de verdade. Lá dentro, no cartório, eu tinha agido com força, tinha mantido a voz firme, tinha me segurado para não ceder. Mas agora, sozinha, no meu quintal, a verdade me acertou com toda a força. Eu estava de luto. Não por alguém que morreu, mas por uma relação que foi ferida de uma forma que talvez nunca mais cicatrizasse. Fechei os olhos e respirei fundo, deixando que as lágrimas viessem, sem pressa. Lúcia ficou em pé, a alguns passos de distância, respeitando o meu silêncio. Quando me recompus, ela se aproximou e disse: Helena, você fez o que qualquer pessoa deveria fazer, mas eu sei que para você é diferente. Apenas assenti, sem conseguir encontrar palavras. Ficamos ali por alguns minutos e então ela se despediu, prometendo passar nos próximos dias para ver como eu estava. Quando a porta se fechou atrás dela, a casa ficou mergulhada num silêncio quase doloroso. Caminhei pela sala, tocando nos móveis, nos porta-retratos, como se estivesse confirmando que tudo ainda estava ali. E estava. Tudo que eu e meu marido construímos estava no mesmo lugar. A diferença é que agora eu sabia o quanto isso podia ser frágil. Fui até o quarto e sentei-me na cama olhando para uma fotografia antiga de Carolina, ainda criança com o rosto manchado de sorvete e um sorriso largo. Lembrei-me da sensação de segurá-la no colo, de prometer a mim mesma que nada jamais a machucaria. Nunca imaginei que um dia eu precisaria me proteger dela. O resto da tarde passou devagar. Não liguei a televisão, não mexi no telefone. Apenas fiquei andando pela casa, abrindo janelas, deixando a luz entrar. Eu queria que aquele ar renovado limpasse também a sombra que pairava sobre mim desde que tudo começou. Quando o sol começou a se pôr, voltei ao jardim e fiquei observando as rosas, pensando como assim, quando podadas, elas florescem de novo. E ali, naquele silêncio pesado, fiz uma promessa a mim mesma. Eu também floresceria de novo, mesmo que levasse tempo. Porque, embora a dor fosse imensa, eu tinha escolhido a minha integridade, e essa era uma escolha que eu não me arrependeria de ter feito. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol entrando pelas frestas da cortina e iluminando o quarto de um jeito quase agressivo, como se me lembrasse que a vida não tinha parado, mesmo que dentro de mim tudo ainda estivesse em reconstrução. Sentei-me na beira da cama, sentindo os pés tocarem o chão frio, e fiquei olhando para a parede por alguns minutos, pensando no que fazer. Eu sabia que, se me deixasse levar, passaria o dia revirando as lembranças ruins, revendo mentalmente cada palavra dita no cartório, cada expressão no rosto de Carolina. Mas não queria me afundar nisso. Eu precisava de algum jeito me recompor. Lembrei-me do que sempre me trouxe paz, meu jardim. Desci as escadas ainda em silêncio e fui direto para a porta dos fundos. O cheiro da terra úmida me envolveu como um abraço e por um instante senti o peso nos ombros diminuir. Peguei a tesoura de poda e comecei a trabalhar nas roseiras, uma a uma, cortando o que estava seco, dando espaço para que o novo crescesse. Enquanto fazia isso, percebi que era exatamente disso que eu precisava, cortar o que já não florescia mais, mesmo que fosse doloroso. Depois de algum tempo, sentei-me no banco de madeira, observando o quintal como se o visse pela primeira vez. Era bonito, mesmo sem grandes luxos. O chão de pedra irregular, o canteiro com margaridas, as árvores que davam sombra nas tardes de verão. E foi ali,
Nesse momento de contemplação, que uma ideia começou a tomar forma. Eu me lembrei de quantas vezes vizinhos e amigos haviam elogiado meu jardim, dizendo que era um lugar onde se sentiam bem, onde esqueciam dos problemas por alguns minutos. Por que não abrir esse espaço para mais pessoas? Por que não transformar meu lar em um lugar de acolhimento e encontro? A ideia de um pequeno café com mesas espalhadas pelo quintal surgiu quase como um sussurro, mas foi suficiente para acender uma chama dentro de mim. Não seria apenas um negócio, seria uma forma de preencher o vazio que Carolina tinha deixado. Uma maneira de devolver vida ao que ela tentou destruir. Passei o resto do dia anotando ideias num caderno. Pensei nos tipos de café que poderia servir, nos bolos que minha mãe me ensinou a fazer, nas geleias caseiras que eu preparava quando Carolina era criança. Enquanto escrevia, percebi que esse projeto não seria só sobre vender coisas, mas sobre criar memórias boas para outras pessoas, memórias que não estariam atreladas à dor. Eu queria que cada cliente saísse dali com a sensação de ter sido acolhido, como se tivesse visitado a casa de uma velha amiga. Liguei para a Lúcia para contar sobre o plano e ela riu dizendo que era exatamente disso que eu precisava. Você vai transformar a dor em algo bonito, Helena, e isso é raro. Suas palavras me aqueceram e eu senti que estava pela primeira vez em dias respirando sem peso. No dia seguinte, fui ao centro da cidade para ver móveis usados e utensílios de cozinha. Entrei numa loja pequena, cheia de peças antigas, e me encantei com uma mesa redonda de madeira, marcada pelo tempo, mas ainda firme. Imaginei-a no canto do jardim, cercada por cadeiras de ferro com almofadas coloridas. Comprei também algumas xícaras de porcelana, todas diferentes, para que cada cliente pudesse escolher a sua preferida. Voltei para casa carregada e, enquanto arrumava tudo no quintal, senti uma energia nova correndo por mim. Era como se, a cada gesto, eu estivesse reocupando aquele espaço com a minha presença, reafirmando que ele me pertencia e que nenhuma tentativa de tirá-lo de mim tinha conseguido. Nos dias que se seguiram, trabalhei sem parar. Pintei cercas, lavei o chão de pedra, plantei novas flores. Até comprei um toldo para proteger as mesas do sol forte. Algumas vizinhas vieram me ajudar trazendo receitas e enfeites, e aos poucos o quintal foi se transformando. Quando o café finalmente ficou pronto, escrevi num quadro negro, com letras grandes e brancas: Jardim da Helena, café e aconchego. No dia da inauguração, acordei cedo e preparei um bolo de laranja que perfumou toda a casa. Coloquei flores frescas nas mesas e esperei. Não demorou muito para que os primeiros clientes chegassem. Eram vizinhos, amigos, conhecidos de conhecidos. Sentaram-se, pediram café, elogiaram o ambiente. Um senhor que morava na rua de trás me disse: Dona Helena, seu jardim tem um ar de paz que a gente não encontra em lugar nenhum. Sorri e agradeci, sentindo uma pontada de emoção. Enquanto servia as mesas, percebi algo que não esperava. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava pensando em Carolina. Não porque a tivesse esquecido, mas porque naquele momento o meu coração estava ocupado demais com algo bom. Eu observava as pessoas rindo, conversando, tirando fotos e sentia que aquele espaço tinha se tornado mais do que meu lar. Agora, ele era também um pedaço da vida de cada pessoa que passava por ali. Quando o último cliente foi embora, já no final da tarde, sentei-me sozinha no banco do jardim, olhando para as luzes acesas e para as cadeiras vazias. O silêncio era diferente daquele que me recebeu no dia em que Carolina saiu de casa. Esse silêncio era de satisfação, de missão cumprida. Peguei minha xícara de café e pensei em como tudo poderia ter terminado mal, em como eu poderia ter perdido, não apenas a casa, mas também a vontade de viver ali. Mas não, eu tinha escolhido lutar, e essa escolha me permitiu não só proteger o que era meu, como também criar algo novo, que me enchia de orgulho. Foi ali, naquele momento,
que eu percebi que estava reescrevendo minha própria história. E dessa vez, eu era a autora, e ninguém mais teria a caneta na mão. Hoje, quando abri as portas do café e senti o cheiro do bolo de maçã se misturando ao perfume das rosas, percebi que minha vida tinha se transformado de um jeito que eu não imaginava possível há alguns meses. Caminhei pelo jardim ajeitando as toalhas nas mesas e cada detalhe parecia carregar uma história nova, histórias que eu mesma estava escrevendo, sem medo de perder o que construí. Algumas vizinhas já tinham virado clientes fiéis e me chamavam pelo nome, perguntando como eu estava e elogiando as flores que brotavam a cada semana. Eu sorria e era um sorriso verdadeiro, daqueles que vêm de dentro, porque agora o ar que eu respirava não tinha mais o peso de desconfianças e ameaças. Senti o sol bater no meu rosto e fechei os olhos por um instante, absorvendo aquela paz, como se quisesse gravar na memória a sensação de estar em casa, de verdade, em todos os sentidos. No meio da manhã, uma cliente nova chegou. Era uma senhora de cabelos curtos e brancos, com um olhar doce e um pouco cansado. Ela se sentou perto da sombra da mangueira e pediu um café com leite e uma fatia de bolo. Enquanto eu servia, ela disse que o lugar tinha um clima que lembrava a casa da mãe dela e que fazia muito tempo que não sentia essa sensação. Sentei-me por alguns minutos para conversar e ela acabou me contando que vivia um momento difícil com o filho, que estava tentando convencê-la a vender a casa onde ela morava. Olhei nos olhos dela e disse, com toda sinceridade, não abra mão do que é seu. Quem ama de verdade não pede que você perca suas raízes. Ela assentiu, emocionada, e apertou minha mão. Naquele instante percebi que minha história, por mais dolorosa que tivesse sido, agora servia para ajudar outras pessoas a enxergarem sua própria força. À tarde, enquanto lavava algumas xícaras na cozinha, ouvi risadas vindo do jardim. Espiei pela porta e vi um grupo de jovens tirando fotos nas mesas, brincando com o cachorro da vizinha que sempre aparecia por ali. A cena me fez pensar em como, mesmo depois das podas mais dolorosas, a vida encontra um jeito de florescer. Senti orgulho de mim mesma, não por ter superado a traição, mas por ter escolhido seguir adiante sem me endurecer por dentro. Eu ainda sentia um aperto no peito quando pensava em Carolina e às vezes me pegava olhando para a rua, imaginando se ela voltaria um dia. Mas agora eu sabia que, se isso acontecesse, não seria mais a mesma mulher vulnerável que ela encontrou ao chegar. Eu tinha aprendido a dizer não e, mais do que isso, tinha aprendido a me dizer sim. Alguns dias atrás, recebi uma carta. O remetente era de outra cidade, e quando abri, reconheci a letra de Carolina. Ela não pediu desculpas, mas escreveu que estava repensando algumas coisas e que talvez um dia voltasse para conversar. Fechei a carta devagar e guardei numa caixa onde coloco coisas que ainda não sei bem como lidar. Não chorei, mas senti uma mistura de alívio e cautela. Eu sabia que o caminho dela era responsabilidade dela, assim como o meu agora era responsabilidade minha. E eu tinha escolhido que o meu caminho seria feito de paz, de trabalho e de coisas simples que me faziam feliz. Naquela noite, depois que todos os clientes se foram e o jardim estava silencioso, acendi algumas velas e me sentei sozinha no banco de madeira. Olhei para o céu estrelado e pensei em tudo que tinha vivido. O choque, a dor, a coragem e finalmente a reconstrução. Era como se eu tivesse passado por uma tempestade e agora pudesse ver com clareza o que sobrou de pé e o que precisava ser replantado. Passei a mão pelas pétalas de uma das minhas rosas favoritas e falei em voz baixa, como se conversasse comigo mesma. Você está segura agora, e isso é tudo que importa. Quando levantei para entrar, olhei mais uma vez para o quintal iluminado pela luz suave das velas e senti que, de algum modo, aquela mulher que começou essa jornada magoada, assustada e traída ainda estava ali dentro, mas agora acompanhada de uma versão nova, mais firme e mais serena. Eu entendi que proteger minha casa tinha sido mais do que salvar paredes e telhados, tinha sido salvar minha história, minha dignidade e a minha paz. E enquanto fechava a porta atrás de mim, com o som distante de grilos e o perfume das flores invadindo a sala, soube que, independente do que viesse pela frente, eu estava pronta para enfrentar.
porque eu já tinha aprendido que ninguém pode roubar de nós aquilo que a gente decidir guardar dentro do coração.